Boa noite, pessoal, e bem-vindos a esse Leituras e Gostosuras, versão de dezembro de 2023. Nossa, já estamos no último mês de 2023, o que mais é possível. E dessa vez pedimos para você escolher, né, o livro que nós vamos visitar hoje. E vocês foram lá no Instagram, muito obrigada. Cada um colocou os comentários, as perguntas, né? E fiz a votação. E adivinha só? Tcharam! O livro de hoje à noite é A Dama. A Dama de Gary Douglas. A Dama, sendo o que sempre ganha. Não é um subtítulo assim interessante? A capa tem a saia de uma dama, uma saia plissada, sabe? Num tecido brilhante cetim, cor-de-rosa. Ela tá com top vermelho, sentada em um banco aveludado verde, né? E de sapatos, provavelmente uns carpã de bico, não com bico vermelho, né? E aí tem o subtítulo, sendo o que sempre ganha. Ganha? Que isso remete para você? O que será que é ser uma dama? Será que é possível, né? Ou não é possível? Ou o que será, assim, em termos de ser uma dama, né? Nos dias de hoje, né? É um livro interessante nesse sentido, né? Você é uma mulher ou uma dama? A dama se trata de uma maneira gentil, elegante, lúdica e muito poderosa de ser no mundo que se estende a todos os aspectos da vida, desde negócios, dinheiro e parentalidade até flerte, sedução e sexo. Uma dama é uma fonte de poder que cria possibilidade. Ela escolhe ser tudo que é sem ser definida por aquilo que os outros pensam que ela deveria ser. Ela sabe o que deseja e como consegui-lo. Ela lidera sem controlar. Ela nunca tem que competir com ninguém. Este livro se trata de receber integralmente e desfrutar de ser a beleza, o poder, a diversão e o entusiasmo que você é. Ele descreve uma maneira de ser e convida homens e mulheres a serem gentis, compreensivos e conhecedores no que se refere ao mundo e como navegá-lo. Uma dama é sempre uma inspiração para as pessoas apenas por saber quem ele ou ela é. Gente, não é muito interessante? Você que é homem nesse mundo, num corpo de homem, né? Você pode ser uma dama também? Além dessa pergunta que ele planta aqui, né, atrás da orelha da gente, né? E além da pergunta de o que é realmente uma dama, né? Então, e como, né, se tornar uma dama? Não é interessantíssimo isso? Você, homem, também pode ser uma dama, ter esses elementos de poder, de beleza, de diversão e desfrutar dela, né? Desfrutar desse entusiasmo de viver, não é mesmo? Nossa, Fai, muito obrigada por vir. Sim, muito obrigada por vir, sabe? O que é que a dama me. Deixa eu ler aqui de novo o comentário que apareceu. Cadê o comentário? Tã. Que interessante. Hoje eu não estou achando as coisas. Cadê os comentários? Bem, achei. Obrigada, gente, por vir assim ao vivo, porque ao vivo você pode pedir para eu ler um pedacinho, fazer perguntas, né? E a gente pode discutir sobre os temas que esse livro traz, né? Esse espaço de sem esforço, uau, que mostrou agora uma dama, né? Realmente esse espaço de sem esforço, né?
essa elegância, né? Vamos dar uma olhadinha no índice? O índice aqui, ele não é um livro de capítulos, tá? Tem itens, né? Não é numerado capítulo 1, capítulo 2, mas ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itens, né? Ou assuntos durante esse livro todo, né? Que são elementos como, por exemplo, dinheiro, generosidade e elogios. E olha só que interessante esse item. Vendo as segundas intenções das pessoas. E tem como esse aqui que parece tão comum, poderia ser tão comum num livro com esse título, né? Como uma dama se veste? Será que esse item também se aplica aos homens? O homem que deseja ser uma contribuição para você. Escolhendo comunicação e comunhão em seu relacionamento. Bom, tem tanto item interessante aqui, ó. Uma dama nos negócios, competição e assim diante, sabe? Vamos lá, então. Normalmente eu dou uma folheada e abro na página que abri para a gente poder explorar o livro, né? Você tem um preferido, é? Qual é o preferido, Fair? Mudança, escolha e possibilidade. E qual é a parte que você não gosta ou que não te chama a atenção? Você tá com o livro aí, né? Você tem ele, né? Aham. No Kindle, né? Uhum. No Kindle tá em inglês ainda ou tem português também, Fair? Já tem em português. Já tem em português. Aí, gente, então em português vocês podem adquirir o livro em papel, inclusive na livraria Joy of Life, podem adquirir no Kindle, o Audible, acho que tem em inglês, né? Vamos lá, vamos lá. Fiquei Eu acho curiosa. que o que menos me chama atenção é o pesado permeante, a insanidade desta realidade, que é o anterior à mudança. Nem sabia Hum, que tinha. tá. O item anterior chama-se O pesado permeia a insanidade desta realidade. Legal. E a Dani colocou aqui, boa noite, Dani. Eu gostaria de ouvir a parte da competição. Não é um item interessante? Ele está assim, logo depois do item de negócios, né? Será que ele fala, essa parte de competição, fala da competição sobre negócios e como lidar com isso? Ou ela fala da competição que muita gente fala que é uma coisa tão feminina, mulher, né? Que elas competem, que elas brigam, né? Será que é isso? Fala também. Vamos lá. Então vamos visitar os dois. Acho que dá tempo, sim. O pesado permeia a insanidade desta realidade. Fai, você quer comentar por que esse item não te chama atenção? Você chegou a ler ou não? Eu já li o livro inteiro. Eu Uhum, estava olhando aqui para os tópicos e o que menos me chamou a atenção foi ele. Mas eu sim, não tenho uma justificativa. uhum, tá. Então vamos olhar o que tem aqui e me fala se é simplesmente não me chamou o interesse ou se é alguma coisa eu tenho aversão ou talvez isso não seja, sei lá, tem uma resistência ou é uma coisa que você super concorda ou vamos ver o que aparece, né? Inclusive para mim, né? Que cada vez que a gente lê aparece uma coisa diferente, né?
O pesado permeia a insanidade desta realidade. Quando você se vê confinada por esta realidade, esta sociedade, tudo mal, né? Você compra as mentiras sobre o que é e o que não é possível. Você compra uma mentira e depois olha para a verdade da mentira em vez de perceber o peso dela. O pesado que você percebe quando acredita numa mentira é sempre uma pista. E eu vejo que na minha vida, né, esse pesado, ela revela muitas vezes eu tentando justificar uma escolha, uma decisão em cima de uma mentira, né, uma coisa que não funciona no meu mundo, né, mas eu tentando funcionar do jeito que normalmente funciona para todo mundo, né. O pesado também, para mim, aparece quando eu estou assim, não só procurando uma justificativa daquela decisão e escolha, né, mas realmente tentando defender ela, né. Interessante isso, né, como se eu tivesse por ela, né, me esforçar por ela, né. Não é à toa, né, que acho que o Gary está fazendo essa telechamada de lutando como um louco, né. Hum. O pesado que você percebe quando acredita numa mentira é sempre uma pista. Por outro lado, quando algo é verdadeiro para você, a energia parece leve, que nutre e é espaçosa. Se não é verdadeiro para você, a energia vai parecer distorcida, pesada ou densa, ou muito nebulosa, talvez também. O pesado permeia a insanidade dessa realidade. Você tem que permitir a conscientização em sua vida e não comprar a mentira. Quantas mentiras dessa realidade você está usando para criar o que não é em sua vida? E muitas vezes, quantos de nós, né, quantos de vocês têm procurado algo que fosse pesado no sentido de tem que ser sério, né, para poder escolher e decidir que vai funcionar, né? Não, se é leve, né? Parece que não tem intensidade, né, parece que não tem importância, né, então não deve ter importância se e eu deixo para lá, né, quando na verdade, se é leve, provavelmente aquilo lá é verdadeiro para mim, vai funcionar bem para mim, né. Eu faço questão de ignorar isso, né. Oh, não muito inteligente da minha parte, né. Por por toda a nossa vida fomos ensinados a acreditar nas mentiras dessa realidade. Você enxerga isso? Para não ser confinado por essas mentiras, você tem que estar disposto a ter conscientização e confiar no seu saber, sem tentar decifrar as coisas, sem tentar entender as coisas, né? Você poderia ter tanta facilidade em sua vida se apenas escolhesse ter, onde você não tem permitido sua conscientização em sua vida. Hum, basicamente, foi apresentada a ferramenta do leve e pesado que nós temos em Access Consciousness, né. É um jeito totalmente diferente de navegar a vida, né. Como é que você toma uma decisão ou uma escolha, né, na sua vida, né. Vou, sei lá, vou estudar medicina ou vou estudar engenharia, ou se eu vou abrir um negócio de restaurante ou vou abrir um negócio de contabilidade, né. Sei lá. O que eu vou comer hoje? Desde coisas, escolhas simples do cotidiano, né, até aquelas que a gente considera importantíssimas e grandes, né. E se a decisão não precisasse essa escolha não precisasse passar por uma sequência lógica, sete estudada e pensada, né, uma coisa que você pudesse se responsabilizar e justificar depois essa escolha, né, mas simplesmente no leve e pesado do que é leve e vai funcionar para você, né. E uma coisa importantíssima que o título desse item me lembra é que, ok, então não é só também perceber que é leve ou pesado para você, né, o pesado da mentira, né, mas é
não evitar essas mentiras. Simplesmente porque quando eu evito, eu não vou ver a pedra no meio do caminho e vou tropeçar nela, né? Porque provavelmente eu vou estar carregando com ela, né? Carregando essa pedra comigo, né? Vamos ler mais um pouquinho, ó. Consequência e criação. Uma das mentiras dessa realidade é a ideia de que há consequência para tudo que você escolhe. Taranantã. A tal da responsabilidade dessa realidade, né? A consequência, o que acontece depois de você ter feito uma decisão, uma escolha, né? E que você tem que dar conta disso, do que acontece, né? Ser responsável, né? Então, essa ideia de que haverá uma consequência, uma dificuldade ou um efeito posterior para cada escolha que você faz. É uma mentira. O Gary está falando que isso é uma mentira, não tem consequências. Não é um uou? Aí ele escreveu assim, uou. Que cara que tem a coragem de enfiar o dedo, né, numa coisa que parece tão status quo, né? Do tipo, quantos pais ensinam as crianças do tipo, olha, você tem que ser responsável. Se você faz isso, olha a consequência. A gente tem que lidar com elas, né? E ele está aqui. Você escutou isso hoje? Se você puder contar a situação para a gente, seria bem legal. Se não puder, também tudo bem. Não, é que eu não vou lembrar ao certo, mas eu lembro de ter escutado isso hoje. Eu acho que estava na sala. Aí alguém falou, ou foi a TV que falou. Eu escutei Ah, isso eu sei. uhum. Bom, vamos lá. Consequência não existe. É uma mentira que é usada para controlar você. Não há nenhuma consequência, em letras itálicas, tá? Que ocorra como resultado de sua escolha. Mas há uma criação que ocorre quando você faz uma escolha. Então, escolhas criam. Uhum. Isso é porque escolha sempre cria. Tudo que você escolhe cria. Alguma vez você escolheu dormir com alguém e depois isso não criou o que você queria? Por que não criou o que você queria? Porque você não estava disposta a ver o que sua escolha criaria. Você tem que estar disposta a ver o futuro que você cria com as escolhas que faz. 2 dias atrás, eu estava muito brava comigo, sabe? Do tipo, eu estava eu tava me perguntando, olha, vai criar, estão criando, né? E vai criar. E palpável do futuro que estava sendo criado, né? E nesse momento, sabe quando você fala, não, caramba, não é isso, né? Então, tudo aquilo lá que contam pra gente de que, não, você não tem visão ou coisas, você não tem noção do futuro, longe, né? Mas você tem que saber a consequência que isso vai criar, né? Podemos, por favor, descriar para Deus milhões? Em vez de saber as consequências da sua escolha ou da decisão, né? Ter a clareza do que é criado e se permitir, sim, tatear o futuro da escolha, o futuro que essas escolhas estão criando, né? Tudo que impede isso, vamos descriar certo, errado, bom e mal, pode, pode. Todas as 9 curtos, garotos, povas são mães. Então, quantas vezes a gente tem preferência por uma, né, que a gente acha que vai ter algumas consequências, né, ou que acha que vai criar o resultado que a gente quer, ao invés de simplesmente estar disposto a fazer a pergunta. Porque no momento que faz a pergunta,
você vai adentrar um mundo que talvez não tenha, não sabe o que é ainda, né? No momento que você faz a pergunta, o que isso vai criar, você está se sujeitando a ver tudo que pode criar. Mas e se você tiver essa disposição, essa coragem de ver algo novo, algo diferente e talvez algo muito diferente que talvez você não goste também sobre o que você está vendo, né? Sobre o seu futuro, né? Mesmo que esse futuro seja daqui a 2 minutos, né? Como seria? Hum, Estrategicamente ela é muito boa, né? Você poder ter lá, abre um leque e realmente você vai escolher, e ainda você tem a escolha de não escolher aquelas coisas que pareciam que vai criar mais, né? Damas e mulheres operam em mundos totalmente diferentes no que diz a respeito à escolha e criação. Uma dama olha para o futuro que ela está escolhendo pela escolha que ela faz. Ela sabe que não há uma consequência, mas sim uma criação que vai ocorrer. E ela está disposta a estar consciente disso. Ela não olha para nada a partir do ponto de vista do certo ou errado, de um resultado bom ou mau, porque ela sabe que escolha não cria um resultado. Qualquer que seja a escolha, ela olha para o que isso vai criar. Uma dama sabe que escolha cria múltiplas possibilidades. E essas múltiplas possibilidades vêm múltiplas escolhas. Das múltiplas escolhas, ela pode criar perguntas múltiplas, que por suas vezes criam escolhas múltiplas adicionais, além de múltiplas possibilidades e múltiplas realidades. Não é só você, né? O exemplo que ele dá no livro, né? Dormir com alguém, né? O que isso vai criar? A partir de uma pergunta, abre-se as possibilidades, né? A partir da escolha de fazer uma pergunta, abrem-se possibilidades, como se fosse um boom, um lançar de uma teia de aranha, ou um lançar de vários raios, ou várias coisas, né? Ou como se você lançasse ao ar um monte de bolas, que são as possibilidades de falar, eu vou pegar esse, né? E a partir dessa escolha, feita uma escolha, abrem-se mais inúmeros mundos que só serão possíveis de existir porque você fez, quando você fez aquela única escolha, né? E assim vai, né? Possibilidade de escolha, possibilidade de escolha. Ela sabe que pode escolher o que desejar, então pode escolher novamente. Uma mulher faz uma escolha pensando que vai conseguir algo da maneira como ela quer. Ela está focada no resultado. Ela chega a uma conclusão sobre o que vai acontecer como resultado da sua escolha. Depois, ela procura a consequência. Uma dama percebe o futuro que está criando com cada escolha que faz. Uma mulher se agarra ao resultado que ela pensa que vai obter. Ela vai acabar só na expectativa ou talvez na projeção, né? E no julgamento do que ela é ou não é, né? Caramba, que liberdade que é essa, né? De perceber o que está sendo criado, né? E escolher pela escolha, né? Escolha por possibilidades, né? Bom, a pergunta que finaliza esse item é: será que você está disposto, disposta a perceber, saber ser e receber o futuro que vai criar com a escolha que você faz? E aí? Quem aqui está disposto a essa aventura de perceber, saber ser e receber, né, o futuro? Puxa, muito legal isso aqui, né? Vai um item curtinho e te dá uma visão assim totalmente diferente de pensar, pensar.
no sentido de rever, né, a maneira ou o ferramental que eu tenho usado, ou talvez você tenha também usado, né, para criar sua vida, para tocar sua vida, né. Bom, o que mais é possível? Querem comentar? Querem perguntar? Fique à vontade, tá? É só abrir o microfone aqui ou escrever no chat, ok? A Dani escreveu: "Adorei". Eu também. Eu admirei muito essa coragem do Gary, que é o autor, né, de colocar pá na cara, né. Consequência? Você está pensando em consequência ou está pensando em criação de vida, né? Você está preocupado com o resultado ou você está preocupado em criar alguma coisa, né? Que leva exatamente ao item logo em seguida, né? Mudança, escolha e possibilidade. Uhum. Então vamos lá falar sobre o item que a Dani pediu de competição. Está na página 36 da versão em papel do português. Olha só que legal, esse livro tem umas páginas que é tarefa de casa. Maravilhoso isso. Vocês perceberam que o livro, né, ele está escrito como se o Gary estivesse conversando com uma dama, né? Mas cabe totalmente, esse é o meu ponto de vista só, tá? Mas vejam aí, caberia totalmente usar o pronome masculino aqui também, né? O quanto você, homem, pode ser uma dama ou um cavalheiro, né? Competição. Competição, o tópico polêmico quando a gente fala sobre mulheres, né? Uma amiga que é cantora de ópera me contou que estava se preparando para uma realidade mais grandiosa em sua vida, participando de uma competição de canto. Perguntei: e se você estivesse disposta a ir além da competição? E se você visse este concurso não como competição, com vencedores e perdedores, mas sim como uma oportunidade para você brilhar? E se você não estivesse tentando obter certo resultado com sua performance? E se você estivesse disposta a ser você, independentemente do ponto de vista dos outros sobre quem você é ou do que você pode fazer? Uhum. Antes de continuar, deixa eu ler aqui o comentário da Dani, ó. Ela diz o seguinte: eu me senti muito mais cavaleiro ao ler o livro dos homens, na época que li. Foi impressionante esse senso de que podemos ser tudo. E o Faer fala aqui, né, que não só mulheres, pelo menos para mim, também é um tema curioso. Exatamente, gente, é uma coisa assim que a gente fala, são energias, né? A gente está falando de, parece que a gente está falando de comportamento, né? De como se colocar no mundo, né? Mas no fundo a gente está falando de energias presentes que existem nesse mundo, né? Que você pode ter ou você pode ser a cada momento. E não que você tenha que ser aquilo lá em todos os momentos, mas você pode escolher ter aquilo lá mais presente naquele momento com você, por exemplo, né? E não depende do gênero, né? Ou do corpo que você escolheu para essa vida, né? Hum, e não é muito interessante como homem ou mulher, dama ou cavaleiro,
se a gente tirar todas essa carga, né, do que deve ser ou não deve ser, elas são coisas assim muito gostosas de se ter na vida, né? Muito legal isso, né? No Access, né, o Gary e o Dr. Dan, que também é o cofundador de Access Consciousness, eles têm vários livros que têm esses títulos sugestivos de gênero, né? Mas que na verdade não diz nada sobre o gênero, né? Tem o Dr. Dan tem o Clube de Cavaleiro e agora recentemente nós temos em português finalmente o livro chamado Retorno do Cavaleiro, né? Que é magnífico também. E tem essa dama, que está em português, e tem mais um livro que eu super recomendo, sabe? Que é como se fosse uma coletânea de cursos que o Gary deu um tempão atrás, que é um. Como chama mesmo a da dama, Dani? É Salão de Femmes. Isso, Salão de Férias. Uhum. Que o subtítulo dele é E se fosse possível, um mundo com mais gentileza, né? Isso não se aplica às mulheres, né? Sim, vai ter um clube do livro gratuito, gente. Pegue a dica aí do Faí. Vai ter um clube do livro gratuito, né? Em janeiro, começando dia 15 de janeiro, do livro do Dr. Den, que é O Retorno dos Cavaleiros. Muito bem lembrado. Já estou inscrita nele. Bora lá, mais um pouquinho da competição. Quando está interessado em possibilidade, você sempre ganha. Vocês já participaram de alguma competição? Eu tô aqui pensando, sabe, do tipo, bombas. Ninguém tinha me falado. Eu participei em muitos concursos de piano, né? E era tão, ao mesmo tempo que eu gostava dessas competições, a gente chama de concursos, né? No mundo da música, né? Ao mesmo tempo que eu gostava, era tão árduo, de adrenalina, mas era um clima tão estranho, né? Que eu falo hoje, não tenho muita saudade, né? Mas, poxa vida, caramba, gente, adultos, por que vocês me falaram que podia ter alguma coisa além da competição num concurso, né? Além da premiação do primeiro, segundo, terceiro lugar, né? E muita gente vem lá com, a premiação não importa, importa você competir, importa o processo de preparo, importa não sei o que lá, né? Como se fosse tentar tirar o foco de, da premiação. Como se tipo, pudesse colocar um véu para a gente não colocar o foco na premiação, né? Ou como se fosse falar, não, tem. O importante não é isso, mas é no fundo. Que para mim só reforçava, sabe? A importância da premiação, né? E eu me pergunto seria, como teria sido, né? Ou como serão esses concursos, além da premiação ou além do resultado da performance, e isso não exclui a premiação, não deixa de ter primeiro colocado, segundo colocado, júri, todos os elogios ou todas as críticas, né? Inclusive as autocríticas de, pô, caramba, naquele momento eu podia ter feito melhor, ou, sabe? Não deixa de incluir isso, não exclui isso, né? Mas incluindo tudo isso, todos esses elementos, como seria, como teria sido algo que não fosse competição, algo que fosse possibilidade? Se você tem alguma experiência disso,
Por exemplo, vestibular. O meu vestibular foi totalmente competição, né? Ele era classificatório e a vaga era preenchida conforme a classificação, né? De uma prova de vestibular, né? Que outras situações existem que são competição na vida, né? Que outras situações você teve que não parece, não tem cara de competição, mas era essa energia de competição. Sei lá, você tem irmãos, primos, ou você teve crianças da mesma faixa etária que cresceu junto, e num belo almoço de domingo, o tio lá, ou os seus próprios pais, começam a comentar a performance na escola do seu primo. E aí eles até falam, ai, tudo bem, você vai bem nos esportes, por exemplo. Ou pode ter sido o contrário, né? Você era a criança preferida que eles colocavam no pódio, né? E o quanto a gente tem a percepção disso e cria uma aversão e nunca essa pergunta do o que mais é possível além disso, né? E se isso, essa atividade, né, pudesse ser uma coisa de possibilidades, de criação de possibilidades, né? Nem o estudo pode ser alguma coisa muito além de competição ou de performance, de avaliação, né? A música, né? A Dani é de artes, né? Da área de artes. Poderia falar muito mais do que eu aqui, né? Mas o que que pode ser um concurso de, sei lá, de qualquer performance, né? De arte, né? Música, por exemplo, e poderia ser assim, que possibilidades interessantes você está deixando de acessar quando você decide que existe uma competição, né? Inclusive nos negócios, né? Então, por favor, pare de acreditar que competição é real. Mais uma vez, o Gary aqui, ó. Se ele está falando, pare de acreditar numa mentira. Ela não é real. Pare de de se comparar com os outros. Só quando está interessada em competição é que você perde. Em vez disso, interesse-se por possibilidade. Quando você está interessada em possibilidade, você sempre ganha. Nunca se trata de buscar um resultado em particular. Tem a ver com perguntar: o que mais é possível aqui? Um mundo diferente existe quando você está disposta a funcionar dessa maneira. Quando você vira as pessoas competindo, faça algumas perguntas. O que é que elas têm que ter? O que é que elas estão tentando obter quando escolhem esta competição? O que é o mais importante para mim? Essa discussão por trás dessas perguntas, de poder ver realmente o que está passando na mente delas, né? O que está rolando por baixo nas entrelinhas, né? Essa disposição de ver a agenda de cada um, inclusive a sua, né? Quando você faz essas perguntas, pode desenvolver uma conscientização do que é importante para outras pessoas. E mais importante ainda, é o que é importante para você. Generosidade de espírito. O que tem a ver a generosidade de espírito com competição? Quando eu era criança, o Gary falando aqui, né, costumava ir a competições de soletração. O que é isso, gente? E sempre ficava em segundo lugar. Eu obtinha esse resultado não porque não conseguia soletrar uma palavra em particular, mas porque eu sabia o quanto a outra criança ficaria arrasada se eu ganhasse. Então, escolhi deixar que ela ou ele ganhasse.
mais importante para mim era saber o que eu poderia ter feito, do que provar que eu poderia ganhar. Então, lembra lá no primeiro parágrafo, não, no segundo parágrafo, que o Gary fala assim: independente do ponto de vista dos outros sobre quem você é ou do que pode fazer, os julgamentos, né, ou elogios positivos ou negativos, julgamentos positivos ou negativos, né, das outras pessoas sobre o que você estava performando lá, né, não era importante para ele o que os outros iam achar dele, né, se era um menino que sabia soletrar, se era um menino que sabia ganhar uma competição ou não, né, mas o mais importante, o que é mais importante para o Gary, naquele momento, era saber que ele poderia ter feito. Algumas pessoas poderiam dizer: tudo bem, mas você não é responsável pela maneira como a outra pessoa se sente. Ok, mas para mim é uma maneira de ter certeza de que você não é generoso de espírito. Se você soubesse que a outra pessoa precisava ganhar, você se importaria em perder? Se perdesse? Se tivesse a habilidade de ser uma grande cantora de ópera numa competição e soubesse que alguém morreria se não chegasse a ser isso, será que teria que provar que você é uma grande cantora de ópera? Ou você poderia simplesmente ser a grande cantora de ópera que é, não importando se os outros veem ou não o que você tem capacidade de ser? Quando você não é generosa de espírito, você faz coisas a partir do ponto de vista de que tem uma necessidade ou de que lhe falta alguma coisa, o que quer que seja. Você pensa que ganhar uma competição vai preencher esta necessidade. Essencialmente, você está dizendo: sinto falta de que as pessoas me reconheçam, sinto falta de que as pessoas estejam cientes de quem sou e que me vejam. Eu tento nunca ter o ponto de vista de que sinto falta de algo. O que sou e o que faço, que maravilha. Se não virem o que sou e o que faço, não me importa. Porque não me importa, porque não é importante para mim como os outros me veem. É importante para mim como eu me vejo. Não tenho que ter pessoas me reconhecendo. Escolho ser por mim. Isso é tão poderoso, né, gente? No final das contas, a competição não é só num concurso de piano, não é só num vestibular, não é só numa venda de um produto, né? Mas ela é essencialmente no dia a dia, né? Com quem você tem se comparado no relacionamento, por exemplo? Suponha que você está num relacionamento afetivo, tá? Casal, namorados. Será que você nunca competiu com a imagem que você acha que a outra pessoa tem de você? Será que você nunca competiu com a imagem que você gostaria de oferecer, ou não só a imagem, né, mas o que você decidiu que gostaria de oferecer para outra pessoa, né? Sim, Faye. E o que isso gerou? O que isso criou naquele momento, né? Eu já fiz muito disso, sabe? E me lembro de ter criado, tipo, uns buracos, parece uma sensação de buraco dentro de você, de mim, no caso. Confusão. Uhum. Interessante isso, né? De ter que ser melhor ou pelo menos equivalente
aquela imagem que eu achava que a outra pessoa tinha de mim, né? Ou que eu deveria me apresentar, né? Era sempre uma diminuição de mim, ou do que eu poderia ser, né? Uma diminuição do ser, né? Da possibilidade de ser, da potência que sou, né? Não é à toa que formava um buraco, né? Essa sensação de buraco de menos, né? Caramba, o que mais é possível? E tudo que isso está trazendo à tona, podemos, por favor, desfiar certo, errado, bom e mal. Pode falar todas as 9 cursos da resposta. É isso. Então, aquilo que a gente ouve muito de você só compete consigo mesmo, ou o maior adversário está dentro de você. Você não tem que competir com os outros, com os concorrentes da sua área, ou com seus colegas numa sala de aula, ou com o irmão, com o primo. Você não tem que competir com os outros, mas você tem que competir consigo, com o melhor de si. Você vai desafiar você, né, para superar isso. Será que isso não é um mito, gente? Totalmente, né? Se a competição é uma mentira, isso de competir consigo de hoje para obter algo melhor amanhã, totalmente um mito, né? Caramba! A Dani está falando aqui, ó. A verdade é que a gente perde muito tempo na vida tentando caber na imagem projetiva que a gente mesmo criou, que o outro deva ter de nós. Sim, que insano tudo isso. Hum, Então, o que é ser dama num cenário como desse mundo que existe sim competição? E a gente não está assim negando competição, a gente não está falando que competição é mal, que a gente tem que tirar da nossa vida, né? Existe algo maior, mais grandioso e mais elegante para ser criado na sua vida, como sua vida, né? Seu viver, quando a gente tem ciência de que sim, existe a competição, de que sim, a pessoa e as outras pessoas podem estar no modo competição, né? E que por trás disso existe uma agenda, né? Na cabeça de cada um, do que essa pessoa tem que ter, do que elas estão tentando obter, né? Nessa situação de competição, né? E ter clareza do que você está almejando ou que é importante para você, né? O qual mais elegante pode ser sua vida. Isso não quer dizer que vai ser parada, não, muito pelo contrário, né? Uma vida empolgante, eu vejo. Porque outro mito que eu vejo bastante, inclusive a ferramenta do não competição, né, sendo usada como o contrário, né, ou sendo usada como arma, né, as pessoas falando, não, tem que ser um mundo sem competição, é um mundo de todos nós. E não algo do tipo, ok, existe competição. Não a partir de perguntas que o Gary sugere aqui, né, nas páginas anteriores, né? Então, o que seria esse mundo de todos nós, ou reino de nós, que o Gary fala? Que não é um mundo sem competição, de não vamos competir porque competição é ruim. Reino de nós. Trata-se de funcionar a partir do reino de nós e não do reino de mim. O reino de mim tem que ver tem que ver com descobrir o que você quer, como se estivesse que ser separação de todos e de tudo. Reino de nós é uma conscientização da unidade e da consciência. É uma consciência que inclui tudo e não julga nada. Nossa consciência do que é possível aumenta exponencialmente à medida que nos
tornamos mais conscientes de como todas as outras coisas estão interconectadas. Trata-se de viver como a unidade que verdadeiramente somos. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem o reino de nós como uma realidade. Elas tentam funcionar a partir do ponto de vista da minha pessoa, de mim e de mim mesmo. Elas pensam: o que é importante para mim? Tudo. O que é importante para os outros? Nada. O reino de nós inclui todos, todo mundo. Trata-se de perguntar: como posso criar mais para as pessoas? O que posso escolher que criará mais para todos? E veja, será que sacrifício cabe nesse mundo dos reinos de nós? Então tem que pensar nos outros, né? Tem que saber o que que é importante para elas, né? E estar disposto a sacrificar o que eu gostaria de fazer, ou o que é importante para mim? Não, né? Não é o que ele fala aqui, né? Sacrifique-se. Ele fala: pergunte, tenha clareza do que é importante para você. O reino de nós inclui todos, todo o mundo. Trata-se de perguntar: como posso criar mais para as pessoas? E pessoa inclui você, né? O que posso escolher que criará mais para todos? Esse é o ponto de vista que uma dama tem. A menos que a dama volte a existir, nosso planeta vai continuar a sofrer. Que energia, espaço e consciência possam ser para criar mais possibilidade para o reino de nós por toda a eternidade? E se a competição não fosse parte do nosso mundo? Uma dama nunca está interessada em competição ou em como as pessoas a veem. Tampouco tem que se exibir ou ganhar. Ela simplesmente é. Ela está sempre buscando o que é possível. E se você estivesse sempre disposta a brilhar, e se competição não fosse perto do seu mundo, parte do seu mundo, e se houvesse apenas possibilidade, honestidade real é saber o que você quer escolher. Você quer escolher o que lhe traz dinheiro? Você quer escolher o que lhe traz possibilidades? Você quer escolher o que ajuda a todos ao seu redor? Pergunte-se: o que exatamente eu desejo de verdade? O que verdadeiramente desejo criar e gerar? Então, é com essas duas perguntas que eu deixo vocês. O que verdadeiramente você deseja? O que verdadeiramente você deseja criar e gerar? E se você pudesse ser vulnerável o suficiente para responder, ou ter awareness, não para responder na verdade, mas ter awareness do que você exatamente deseja, de verdade, né? E se você tiver a permissão de não ter julgamento ou ponderações sobre o que vier de awareness a partir dessas perguntas, sabe, do que vier, que você, da ficha que cair quando você pergunta, o que verdadeiramente eu desejo criar, gerar, né? Tiver essa permissão de deixar cair a ficha e cair, sabe? O mais é possível. É isso aí, gente. Quem escolhe quem? Ser dama. Hum? Obrigada. Foi Um incrível, beijo. gratidão. Gratidão, Dani. Beijo, vai. Tchau, tchau.